neste computer. Vamos começar. Hoje eu quero falar a vocês sobre a pedra angular. Jesus Cristo, a nossa pedra angular. Eu ouvi a irmã Marta Col fazendo a oração e pedindo ali para que Deus ilumine a mente dos nossos políticos, das nossas lideranças governamentais, aqueles que lideram o país. A palavra diz que quando o rei é bom, a nação prospera, mas quando o rei é mau, a nação começa a definhar e ser destruída. Hoje eu quero falar a vocês sobre voltar as nossas energias para alguém que pode fazer a nossa nação, a nossa vida levantar. Jesus Cristo, a pedra angular do planeta, da nossa vida e da sua vida também. O texto base que eu quero compartilhar com vocês encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11, que começa dizendo o seguinte: Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ou seja, a pedra que era a pedra angular, a pedra principal, a que dava esteio à casa, foi rejeitada. E ele era ali a pedra principal. Ninguém, quando vai construir uma casa, deve rejeitar a pedra de sustentação. Imagine só a coluna que sustenta a casa. Ninguém deve olhar a coluna como algo que não tem valor, senão a casa desmorona. A pedra angular que foi rejeitada pelos construtores da obra de Deus, essa era Jesus Cristo. Por isso que nesse texto sagrado aqui, Pedro revela aqui a autoridade a religiosidade daqueles que estavam ali. Não só isso, a autoridade religiosa de Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular. A palavra diz que ele é a fonte principal, a força principal, o esteio da igreja. Mais ainda, que eles, aqueles religiosos, haviam rejeitado, ou seja, os construtores da obra de Deus aqui na terra haviam rejeitado. Mais ainda, veio a se tornar a pedra principal que sustentou o próprio universo. Jesus Cristo sendo a pedra principal que foi rejeitada pelos judeus ali, que foram rejeitada pela igreja de então. Jesus Cristo, ele se torna o alicerce, o sustento, o edifício espiritual de Deus, chamado igreja. Por isso a importância de você compreender que ele era a pedra eleita de Sião, não Pedro, obviamente, como a igreja romana diz que Pedro era a pedra principal. Nunca foi Pedro. Pedro não era a pedra principal. Quem era a pedra principal da igreja é Jesus Cristo. E por isso que ele diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não é sobre Petra. Esse Pedro não é Pedro. Pedro significa pedregulho. E aquela segunda palavra, pedra, é pedra robusta, pedra angular, pedra principal. E ele diz que ele era a pedra. E você tem aqui um outro texto bíblico corroborando com essa ideia, dizendo que Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Mais uma vez, a palavra pedra aqui, fazendo referência àquela mesma palavra no original, fazendo referência de que Jesus Cristo era a pedra que foi rejeitada. E aí eu quero falar a vocês, nesse pequeno sermonete de hoje, aqui, a história da pedra que foi rejeitada. Bem, essa é uma história de algumas pessoas que acabam rejeitando também Jesus Cristo. Não só rejeitando Jesus Cristo, no sentido de dizer eu não quero Deus, porque poucas pessoas falam isso, mas existem pessoas que falam eu não quero Deus, mas rejeitando Jesus Cristo com suas atitudes em vida, sem levar em conta o que Deus quer para você. Sabendo disso, entendendo esse aspecto, os judeus conheciam muito bem a história da pedra rejeitada. E por isso eu escrevi em meu sermão aqui, de acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, o templo de Salomão foi edificado com pedras já preparadas nas pedreiras. Ou seja, eles poliram a pedra, eles colocaram aquelas pedras lá e as pedras já tinham sido preparadas.
Ou seja, as pedras já vinham cortadas no tamanho ideal, a fim de que fossem encaixadas nas paredes. Pode ver que o texto bíblico diz que não houve martelo, não houve ali quebra, não houve explosão na construção do templo. Ou seja, as pedras já vieram cortadas exatas e eles só encaixavam as pedras ali. Mais ainda, porém, veio no meio daqueles pedras trazidas. Apareceu uma pedra do tamanho anormal. E essa pedra, que a gente chama de pedra angular, que tinha um tamanho anormal ali, foi imediatamente rejeitada pelos construtores e posta de lado. Entretanto, ao fazerem as amarrações das pedras, surgiu uma brecha maior do que a normal. Então pegaram a pedra que os construtores haviam rejeitado e colocaram no lugar daquela brecha para ver se encaixava. Veja, irmãos, o que aconteceu. A pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e passou a ser a pedra de esquina que sustentava as paredes do edifício. É essa terminologia que, quando eu leio Atos, ele faz essa declaração, porque naquela época todos os judeus sabiam dessa história que aconteceu na construção do Templo de Salomão. Uma pedra maior, de um tamanho anormal, foi rejeitada e depois ficou aquela lacuna. E eles perceberam, mas puxa vida, ficou essa lacuna. Então pegaram aquela pedra e colocaram no lugar e ela deu certinho. Não só isso, aquela pedra se tornou a sustentação de todo o templo. Quando o autor no Novo Testamento faz referência a isso e diz: Este Jesus é a pedra angular, todo judeu entendeu. Ele está dizendo que ele que sustenta a fé judaica, não é o nosso pai Abraão. Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele é o sustentador. Então, toda vez que você ouvir essa terminologia aqui, a pedra que foi rejeitada ou a pedra angular, você tem que lembrar como o judeu imaginava. Por que que eles faziam isso? Por que que eles ficaram tão chateados, tão angustiados, quando foi dito que Jesus Cristo era essa pedra? Por quê? Porque estavam fazendo referência à pedra angular, a de esquina, a pedra de sustentação do Templo de Salomão. O primeiro templo, o templo glorioso. Sabe, queridos, nós devemos dar glórias a Deus que Jesus Cristo é o firme fundamento da igreja. Por isso, quando você for pregar algum sermão, quando você for ouvir algum sermão, Jesus Cristo precisa ser o tema principal da mensagem. Não se pode colocar qualquer outro tema que não for Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a sustentação da igreja. Jesus Cristo é o tema principal do reino de Deus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é aquele que nos salva, aquele que nos redime. Ele é nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então você precisa colocar Jesus Cristo no centro da obra da sua vida. Senão, sua vida não terá sustentação. Porque a vida de muitos cristãos não tem sustentação. Porque a vida de muitos irmãos não está boa. Porque não tem Jesus Cristo como sustentáculo da vida. Alguns têm Jesus Cristo como uma forma mística, sabe? Ah, Jesus me ama, mas de fato ele não fala, não faz aquilo que Jesus quer. A palavra diz assim, ó: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Você tem observado os mandamentos do Senhor? Você tem vivido uma vida reta no Senhor? Você tem praticado aquilo que ele quer? Se você diz que ama a Deus, se você diz que quer ir para o céu, aonde Jesus Cristo está, e eu quero te dizer que o céu só é céu porque ele vai estar lá. Se Jesus não estivesse no céu, mesmo com ruas de ouro, maçaneta de cristal, tudo bonito e tudo mais, os seres humanos iriam se corromper novamente, porque o que faz o céu ser céu? A presença de Jesus. Hoje você pode ter um pouco do céu em você, ao seu redor, quando você, e tem aquela canção de nossa igreja, né? Aos pés do Salvador, ou seja, quando você está aos pés de Jesus Cristo, você está numa embaixada do céu. E o que é embaixada? Embaixada é aquele território que, dentro daquele território ali, é outra nação. Então, se você vai, por exemplo, para a América, para a embaixada do Brasil,
ali não é América, ali é Brasil. Então, todos podem se refugiar na embaixada, porque as leis americanas não se aplicam naquele território ali. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. A embaixada americana, aqui dentro, as leis brasileiras não se aplicam naquele território. Por quê? Porque aquele território não é Brasil. Aquele território é América. Então, tudo que acontecer, se você recorrer à embaixada, você estará no território de outro país e lá ninguém pode pegar você, ou você pode ver que teve um camarada, como é que é o nome dele? O camarada que tinha feito um crime aí, esqueci o nome dele. Snow, acho que era o Snow. Ele ficou morando na embaixada durante anos, na embaixada americana, ou na embaixada de algum país, eu não lembro agora. E ele ficou morando na embaixada lá dentro, em uma sala, ele ficou morando ali dentro da embaixada grande. E nenhum país podia fazer nada porque ele estava na embaixada de fulano de tal, do país tal. Por quê? Porque ali é terra. Se você mexesse com a embaixada, você estaria fazendo guerra contra aquele país. Então, quando eu falo para vocês de estar aos pés do Salvador, eu estou dizendo que você precisa estar na embaixada do céu. Por quê? Porque ali o inimigo não terá poder sobre você. E aí a importância de você estar aos pés do Salvador na embaixada. Por quê? Porque senão a sua vida não será construída da forma correta. Se Jesus Cristo não for o seu Salvador, e muita gente diz: não, pastor, isso é uma conversa para você contar para o pessoal de fora da igreja. Jesus Cristo é meu Salvador? Sim. Agora, Jesus Cristo é o teu Senhor? Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, é uma coisa, ele me salva, ele me redime, e aí ele me liberta. Agora ele diz assim: eu sou o seu Senhor. Então, se tu me amas, você guarda meus mandamentos. Há uma diferença. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, é uma coisa. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, as coisas mudam totalmente. Agora ele manda em você. Será que você tem feito o que Jesus Cristo quer? Será o que você tem comido, você tem assistido, Jesus Cristo aprova? Será que sua vida está sendo uma vida de aprovação ao Senhor? Então, eu quero que você coloque Jesus Cristo como pedra angular, como uma pedra que vai sustentar toda a sua obra. Eu não sei se você já viu, por exemplo, é porque muitos dos irmãos não são construtores e eles acabam não entendendo o que é uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra principal. Eu não sei se você já viu aquelas pontes que são formadas de pedra, sabe? Umas pontes curvadas assim. Essas pontes curvadas, elas são feitas de várias pedrinhas. E essas pedras são colocadas. Se você tirar uma daquelas pedras, ou melhor dizendo, se você tirar a pedra do meio, ali toda a ponte vai se desmontar, porque ela está arqueada, ela está montada em cima daquelas pedras, e a pedra do meio, ela é que dá toda a sustentação. Não são as das pontas, e nem as laterais, mas sim a do meio. E às vezes a pedra do meio ela é um pouco maior. Se você tirar aquela pedra do meio, as outras não vão conseguir encostar uma da outra, porque a pedra do meio é que faz o encostar. Elas não vão conseguir encostar e então todas caem de uma vez só. Jesus Cristo diz e deixa claro que ele é a pedra angular. Então você agora, numa vida ocidental, consegue compreender o que é esse negócio de pedra angular. É a pedra principal ali da ponte. É aquela pedra que vai sustentar toda a ponte. Você pode procurar na internet pontes feitas de pedra e você vai ver esse, em formato de arco. Esse arco aí, você vai perceber que se tirar uma dessas aí, ou melhor dizendo, se tirar a pedra principal, a do meio, todas as outras caem. Sabe, queridos, é essa a ideia que o autor bíblico aqui quer nos trazer, de que rejeitaram na sua própria vida Jesus Cristo. E quem foi que rejeitou? Quem não deveria ter rejeitado? Os construtores. Não só os construtores na época do Templo de Salomão, porque isso foi que aguçou a mente dos judeus quando foi declarado isso em Atos, mas também algumas pessoas estão rejeitando Jesus Cristo de sua própria vida. Você tem vivido uma vida em que Jesus Cristo se alegra? Você tem vivido uma vida em que a bênção continua sobre você? Então, eu quero que você avalie o que nós estamos dizendo aqui à luz da palavra. Por quê? Porque se houver rejeição de Jesus Cristo em sua vida, toda a sua vida vai se desmoronar.
Quando eu digo rejeitar, eu não estou dizendo você bater no peito e dizer, eu sou do diabo. Não é isso. Porque muitos dos irmãos não fazem isso. Mas aqueles que não praticam o que o Senhor quer, porque a palavra diz: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida do meu rebanho. Será que você tem cuidado da igreja do Senhor? Você tem cuidado da obra de Deus? Você tem apoiado o ministério do Senhor? Você tem ajudado na obra? Você tem expandido esse reino? Você tem sustentado esse reino? Isso é uma forma de rejeitar Jesus Cristo como Senhor, porque ele manda em você. Como é que ele manda? Ele diz assim: olha, qual é a ordem de Cristo para a missão? Que você prega o evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ah, para todos os confins da terra. Ou seja, começando tribo, língua, nação e povo. Começando sendo um crente para a sua própria tribo, para a sua família, para aqueles que têm a sua mesma língua, para o seu bairro, para a sua região, para toda tribo, língua, nação, para todo o seu país e o povo de Deus, para todo o seu continente, para toda a sua região. Essa é a ideia do mando de Deus. Ele diz assim, ide, pregai o evangelho e anunciai lá. Então, ele manda uma forma muito clara, ele dá uma ideia muito clara de que você, que aceita Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, você tem que ir pregar o evangelho. Qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico? Qual foi a última vez que você falou de Jesus Cristo a outra pessoa de forma consistente? Não assim de forma esporádica, mas de forma consistente, porque você de fato precisa ser intencional. Quando eu olho esse texto bíblico sobre este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, me vem à mente justamente de que alguns irmãos estão rejeitando a Jesus Cristo, que é a pedra angular, quando eles não pregam Jesus Cristo, quando eles não proclamam a verdade da salvação, quando eles não vivem essa verdade. Isso é uma rejeição dessa pedra angular que vai construir toda a sua vida. Por isso a importância de você compreender com a gente. O autor bíblico salmista, Salmo 118, versículo 20 e 22, 23, vem falando o seguinte: o salmista havia lembrado deste fato histórico, dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja aqui, mais uma vez, o salmista Davi, filho de Salomão, ali, ou ao contrário, vem e rejeita isso. Ele deixa claro, Davi deixa claro ali de que havia uma rejeição. Salomão, filho ali de Davi, rejeitando, vendo as coisas acontecer, e ele entendia muito bem isso. Por isso o salmista deixa claro que ele lembra esse fato histórico da construção das coisas de Deus quando as pessoas rejeitaram ali. Aqui deve ter sido, não deve ter sido Davi, não, deve ter sido os filhos de Corá que escreveram esse salmo aqui, que eles rejeitaram isso. Bem, Mateus capítulo 21, versículo 42, o próprio Jesus se referiu a essa história. Jesus refere-se a esse episódio de rejeitarem essa grande pedra que era de um tamanho diferente, anormal, e que se tornou a pedra angular, a que sustentou todo o templo. Veja o que Jesus fala sobre esse fato histórico que aconteceu entre os judeus. Nunca leste nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja que Jesus Cristo, quando cita, ele está citando o quê? O versículo anterior que eu falei para vocês, de Salmo 118. Jesus lembra e cita para as pessoas um versículo anterior. E eu acho bacana aqui que Jesus citou quase que com as mesmas palavras. Ele sabia da palavra, ele não estava ali, ele sabia do que pregava. Ele estava entendendo tudo, por quê? Porque ele pregou certinho. Ele falou certinho a palavra. Por isso, ainda continuo no livro de Atos, capítulo 11, né? Pedro faz essa lembrança que eu li para vocês aqui. Essa lembrança que os
Essa lembrança que o Salmo declara, depois de Salmo, Jesus Cristo declara, depois de Jesus Cristo, você vem Atos declarando por Pedro. 3 pessoas falando a mesma palavra. Tem gente que está rejeitando Jesus. Tem gente que assiste o Gol Six e rejeita Jesus. Não vive uma fé genuína, não vive uma prática da palavra, não vive as coisas de Deus. Por quê? Porque estão rejeitando. Será que você é um irmão que está rejeitando as coisas de Deus? Será que você, quando olha para a sua vida, você começa a perceber, será que eu estou rejeitando as coisas do Senhor? Será que eu não estou trabalhando direito para a causa do Senhor? Será que eu ainda tenho muita seiva a dar, ainda tenho muita energia a fazer? Preciso voltar a ser um irmão ativo na obra de Deus? Bem, tem gente que está rejeitando. E por isso eu leio para vocês: este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou o quê? A pedra angular. Tem gente que está rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as coisas do Senhor. Exemplo, a Bíblia diz que nela encontramos a vida eterna. A Bíblia declara que ela contém a vida eterna ali. Ela é cheia da vida eterna. Ela está com a vida eterna. Ela vai proclamar a vida eterna para a gente. A Bíblia deixa claro isso. Mas e o irmão que não lê a Bíblia? Então, ele está perdendo a vida eterna. O irmão que julga ter na palavra a vida eterna e não a estuda, ele está rejeitando a pedra angular. O irmão, por exemplo, que sabe que na oração é uma forma de ter um relacionamento com Jesus Cristo, mas o irmão quase não ora. Ele passa o dia todo sem orar, ele trabalha, ele passa mais tempo no trabalho, mais tempo em qualquer outro lugar, mas o irmão não ora. Será que o irmão não está rejeitando também essa pedra angular? Será que o irmão que não jejua, por exemplo, nas disciplinas espirituais, será que ele não está rejeitando a bênção de Deus? É essa a impressão que temos quando lemos a palavra. Por quê? Porque tem gente que está rejeitando. Hoje faço a você um clamor para que você volte à palavra de Deus, você volte ao caminho do Senhor, você volte a jejuar, você volte a orar, você volte a trabalhar na obra de Deus, você volte a apoiar. Ai, pastor, eu não tenho mais força. Então, apoie um ministério no qual você acredita. Apoie um ministério, apoie a palavra de Deus. Para quê? Para que Deus use você como um condutor de bênção. Por quê? Porque você quer que essa pedra angular esteja sobre sua vida, sustentando você e sustentando a obra de Deus. É esse o sentimento. Jesus Cristo, ele foi uma pedra eleita. Ele sendo a pedra eleita e preciosa, além de ser essa pedra que eu chamo de pedra angular, que é o próprio texto bíblico que assim declara, Jesus Cristo é uma pedra eleita e preciosa. O que isso quer dizer? Isaías capítulo 28, versículo 16, fala o seguinte para a gente: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Veja que Isaías declara que ele assentou em Sião uma pedra preciosa, uma pedra que foi eleita por Deus, uma pedra provada. Por isso que 1 Coríntios, aí você muda lá para o Novo Testamento, reforça isso. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 4, Paulo afirma que Cristo é a pedra espiritual que seguia os filhos de Israel no deserto. Veja só que, mais uma vez, a palavra diz: quem era a solidez do povo de Israel no deserto? Jesus Cristo. Quem era a solidez de Israel na época de Isaías? Jesus Cristo, uma pedra preciosa, uma pedra angular, uma pedra que sustentava. Sabe, no norte do país é muito comum as pessoas colocarem pedras para fazerem o baldrame do alicerce do chão. E eu lembro que quando eu fui construir a casa da vovó, e estava eu e o Teixeira lá, nós colocamos muitas pedras no chão ali. E depois jogava-se o cimento por cima e colocavam-se as colunas. E isso dava solidez, sustentação, a estabilidade à casa.
Veja que a palavra está dizendo aqui que Jesus Cristo é a sustentação do povo de Israel. Um sermão que não é cristocêntrico é um sermão sem sustentação. Uma música que não é cristocêntrica é uma música sem sustentação. Um cristão que não é cristocêntrico é um cristão sem sustentação. Qualquer coisa que não tenha Cristo como segurança, não há sustentação na terra, se não for por Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra forte. Por quê, irmãos? Tudo que nós oramos, até em nome de Jesus a gente ora. Por que nós oramos em nome de Jesus? Para declarar para nós e para aquele que está ouvindo a minha oração, para dizer a ele e para o universo: faço essa oração, faço essa bênção, declaro essa maldição, falo isso em nome da pedra angular que sustenta todos nós, em nome daquele que tudo pode. Por quê? Porque o ar está em todo o planeta, porque ele liberou. Se ele prender o ar, todo mundo morre. Ele é o firme fundamento da fé cristã. Ele é o firme fundamento do planeta. Ele é o fundamento, ele é o sol da justiça que brilha. Ou seja, ele é que aquece os nossos corações, fazendo sempre referência a Jesus Cristo. Por quê? Porque eu oro em nome de Jesus para garantir, para ter assinatura no cheque. Pela fé, faço uma oração para a cura do enfermo. Pela fé, faço uma oração para a bênção do irmão. Mas quem é que sustenta essa oração? Sou eu? Não. Quem sou eu? Sou só a colher do pedreiro. Quem sustenta as minhas orações, as suas orações, quem sustenta é aquele que paga a conta. Quem paga a conta, quem assina o cheque, em nome de Jesus nós fazemos a oração. Por isso, nossa vida precisa estar ligada a Jesus Cristo como Senhor e precisa ter a oração como aquele que assina. Sabe, Efésios capítulo 20, ou capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo afirma o seguinte, e eu coloquei meu sermão aqui. Ele confirma o que Pedro disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício foi bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Jesus Cristo, ele é a pedra espiritual que sustenta a igreja na terra. Veja o que Paulo fala aqui. Parece que ele fala de forma muito rasgada e clara. Os profetas existem, os apóstolos existem, e nós edificamos a nossa fé em quem? A fé dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo, ele mesmo, a pedra angular. Ou seja, os apóstolos, os profetas, solidificam sua vida e sua crença ou seus serviços em Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular. E o que isso acontece? A qual todo edifício é bem ajustado, ou seja, o edifício da obra de Deus, e ele deixa claro aqui, o santuário de Deus é dedicado ao Senhor quando as pessoas fazem isso. Então, quando você for hoje na igreja, eu quero que você olhe o sermão como Jesus Cristo falando para você. Eu quero que você olhe os irmãos com um olhar misericordioso. Por quê? Porque Jesus Cristo assim o faria. Quando você for hoje à igreja, eu quero que você seja um irmão proativo, que você possa ajudar em alguma coisa na obra do Senhor. Não entre, não saia sem ajudar em nada na obra do Senhor. Sabe, eu não sei você, mas é comum aqui no Brasil, quando as pessoas vão almoçar na casa de alguém ou recebem alguma coisa, elas se colocam à disposição e falam assim: ah, quer que eu lave a louça? Não, a Débora sempre diz: não, não, precisa não, te lava amanhã e tudo. Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu ajude aí na cozinha? A pessoa sempre fala, né? É comum isso. Quer que a gente ajude na cozinha? Quer que faça alguma coisa? É comum isso. É ruim você chegar na casa de uma pessoa e receber uma bênção tamanha e não poder ajudar em nada. É muito ruim quando você chega na obra de Deus e recebe tudo aquilo, o culto, as coisas, e não ajuda na obra de Deus. É muito ruim. Você precisa juntar forças para servir a obra de Deus de alguma forma. Procure um ministério que você acha que faça sentido e vá nesse ministério e apoie. Se for o caso, apoie financeiramente. Se for o caso, apoie com um serviço seu. Se for o caso, apoie de alguma outra forma esse ministério que você acha que vale a pena. Por quê? Porque você está proclamando o evangelho e levando ele adiante. Sabe, queridos?
Se você julga que o Goal Six seja um ministério que deva ser apoiado, eu já disse para você, traga mais pessoas, não para crescimento próprio nosso aqui, mas para que mais pessoas sejam abençoadas. E você seja um irmão que sustenta essa obra. Você seja um irmão que compreendeu que Jesus Cristo é o seu sustentáculo e você é uma coluna, um baluarte que está segurando a obra de Deus, segurando o Goal Six. Para quê? Para que mais pessoas recebam a bênção e que haja expansão do reino. É esse o sentimento de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pedro conclui de forma magistral aqui essa mensagem. Ele conclui de forma magistral essa mensagem dizendo: chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que show de bola! Pedro fala, olha, essa pedra foi rejeitada, mas ela é a pedra fundamental. Ele diz, vocês são pedras na construção da obra de Deus. Quando eu digo para vocês que eu sou só a colher do pedreiro, é que eu falo tirado isso desse texto bíblico aqui. Eu sou só uma pedra. E Pedro entendeu que ele era só um pedregulho na obra do Senhor. Quem sustentaria a obra não era Pedro, quem sustentaria a obra era o próprio Cristo. Eu sou só a colher do pedreiro, eu estou proclamando aqui, falando para vocês a obra do Senhor, mas ele construirá essa obra na sua vida. Eu só estou pegando tijolo e levantando e colocando um sermão e falando com você aquilo que Deus colocou no meu coração e tudo, e a obra vai sendo construída. E você vai sendo edificado, a igreja de Deus. É esse o sentimento. Só que agora eu chamo você não somente para estar sentado, para você ali receber a bênção de estar dentro de uma casa, mas eu chamo você para ser também um construtor, para ser também um pescador de pessoas, para ser também um construtor da obra de Cristo. Por quê? Porque Pedro entendeu isso. E quando Pedro entendeu, ele saiu de Jerusalém e foi pregar. Por quê? Porque antes ele só criticava Paulo. Paulo, depois que Jerusalém caiu, Paulo veio com as igrejas da Galácia e trouxe dinheiro para sustentar. E aí, então, Pedro falou, realmente, nós temos que sair daqui, nós temos que sair de dentro de Jerusalém, nós temos que pregar o evangelho para fora. Tem gente que só fica dentro da igreja e não prega o evangelho, não vive o evangelho fora da igreja. Tem gente que só quer ir para o culto só para receber, como se fosse uma espécie de self-service. E hoje eu vou para a igreja tal, que ela é mais moderninha, ela é legal. Hoje eu vou para a igreja tal, ela é assim. A igreja não muda porque você também não ajuda. Você só reclama. E por isso eu percebo aqui, quando leio o texto de Pedro, eu percebo claramente que Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular, tudo tem que girar em torno dele. A igreja inteira, tudo que acontecer ali, tem que ser por Jesus, para Jesus, porque tudo é por ele. Tudo é para ele. A pedra que foi assentada, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que vive, a pedra espiritual, a pedra que foi cortada sem auxílio de mão, a pedra de ajuda. Tudo isso é uma forma de dizer Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso é uma forma de dizer: não façam nada sem Ele, voltem-se para Ele, busquem a Ele, Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento de nossa igreja. Jesus Cristo, Ele é o firme fundamento da construção da obra de Deus na tua vida. Tenha Jesus Cristo ao seu lado. Vai assistir um filme, imagine Jesus sentado do seu lado. Será que ele estaria assistindo esse filme? Vai comer alguma coisa, imagine Jesus do seu lado. Será que ele comeria isso que você está comendo? Você vai comprar uma roupa, imagine Jesus do seu lado. Será que ele andaria com essa roupa? É esse o sentimento que você tem que ter. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é tudo para nós. Sem ele, não alcançaremos vida eterna. Eu estou só construindo a obra de Deus na sua vida. Olha para mim como se fosse alguém que ativa você. Alguém, e por que eu falo e eu faço um monte de pergunta no meio do meu sermão?
Porque compreenda, o mundo é movido por perguntas e não por respostas. Eu tenho um isqueiro na minha mão, eu acendi o isqueiro agora. Eu estou esquentando a fogueira que é você. Eu estou colocando fogo em você agora aqui. E a obra de Deus vai começar a pegar fogo. Você é a lenha do Senhor. E você vai contagiar outras pessoas com a mensagem de salvação que você recebeu hoje aqui. Você não vai guardar para si, porque senão o fogo apaga, senão o maná estraga. Você vai dar para outras pessoas poderem se alimentar, para que essa bênção não estrague em você. E eu não sei, pode ser a melhor comida, mas se a comida estragar na sua barriga, vai te dar uma dor de barriga, você vai ter uma desinteria, você vai ao banheiro, você vai passar tempos maus. Se você ficar só recebendo a mensagem da salvação, a comida que estamos dando aqui, o banquete que temos todos os dias, e você não fizer nada desse banquete, ele vai estragar na sua barriga. Ele vai estragar. A gente não quer criar irmãos obesos espirituais. Nós queremos que os irmãos sejam uma espécie de rio que vão desaguando a mensagem que sai da fonte de Deus para a vida de outras pessoas. Você precisa ir até outras pessoas ainda hoje. Eu falei para vocês há uma semana atrás, 1 ou 2 semanas atrás, e escolha 5 pessoas para orar. Você escolheu? Você orou? Você jejuou por essas pessoas? E aí, que resultado deu disso? Como é que você está agindo? Você tem proclamado, você tem trazido pessoas aqui para o Goal Six, você tem falado, você tem desenvolvido isso, você tem apoiado os ministérios que você julga serem eficazes para o reino? Você se identifica? É esse o sentimento que tenho quando eu olho para a história de Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular. Quer você ter bênção? Então não rejeite o sermão de hoje. Quer você ter a glória de Deus? Então não rejeite Jesus Cristo, a pedra angular. Traga isso para próximo de si. Veja aonde essa mensagem se encaixa na obra que Deus está construindo em sua vida. Veja onde essa mensagem vai se encaixar e coloca ela, porque talvez a mensagem do fundamento de Jesus Cristo seja a mensagem que vai sustentar o Goal Six e sustentar você. É por isso que eu coloquei como título do meu sermão: Jesus Cristo é a pedra angular. Quer você ter essa bênção? Então, querido irmão, se una a nós em oração. Busque a presença do Senhor Jesus Cristo. A irmã Maria Miranda estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você se debruce e fale com Deus. Senhor Deus, será que ainda tem coisa que eu preciso fazer nessa terra? Será que ainda tem pessoas que eu preciso salvar? Será que existem pessoas que eu preciso me dedicar? Comece por sua tribo, língua, povo e nação. Comece por sua casa. Comece jejuando por seus filhos, por seus netos. Comece cuidando e espiritualizando todo o ambiente da sua vida. Comece por si. Lembre que aquele autor diz que tem gente que quer mudar o mundo, mas não muda nem sua cama, não arruma nem sua casa. E o cara quer mudar o mundo. Não tem condição de fazer isso. Então comece por sua igreja, comece por si, comece apoiando aqui o Goal Six e você verá que as outras coisas vão começar a se organizar, se ajustar e vai se tornar um redemoinho de bênção, porque aonde você chegar, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Ore junto conosco e se junte à irmã Maria Miranda que estará orando agora. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Jesus, pela vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo seu cuidado, Senhor, pela sua proteção. Oh, Senhor Deus, como o Senhor é maravilhoso, Jesus. No despertar nessa manhã, Jesus. Senhor, aqui ainda falta muita gente, Senhor, desse grupo, Senhor Deus. Senhor, desperta as pessoas, Jesus. Desperta, ajuda a sentir o desejo de estar todos os dias aqui nesse grupo, Senhor. Porque esse grupo aqui, Senhor Deus, é, é tocado, Senhor Deus. É tocado pelo Espírito Santo, Senhor Deus. Que essas pregações tão lindas que comovem nossos corações, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, nós tirar aproveito, Senhor Deus, para a nossa vida, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, nós sentir o desejo, Senhor, de trazer mais um para a tua casa, Pai. Senhor, como essa semana, Senhor Deus, eu convidei
tantas pessoas, Senhor Deus, para vir na igreja. Eu convido, às vezes eu fico até sendo chata, às vezes, vamos para a igreja, vamos lá, para vocês ouvirem a palavra de Deus. E eu sempre tenho falado. Então, Senhor Deus, que o Senhor toca no coração dessas pessoas, Senhor Deus, que sentiu o desejo, Senhor, de te servir, de andar nos teus caminhos. Senhor, batiza, Senhor Deus, me batiza com o Espírito Santo, Jesus. Ajuda as pessoas a ver o brilho de Jesus na minha vida, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor Deus, eu ser um exemplo na vida das pessoas, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, eu também a ajudar aquelas pessoas que precisam, Pai. Me ajuda eu ajudar a fazer a tua obra também, Jesus. Eu quero trabalhar para ti, Jesus. Me ajuda, Jesus. E eu te peço a tua ajuda sobre todos os nossos irmãos que estão aqui, Jesus. Visita. Senhor, batiza cada um com o Espírito Santo, Jesus. Que seja comovido, Senhor, a sentir o desejo de sair falando de ti, Jesus. Que nós sem ti, nós não somos nada, Senhor Deus. Muito obrigado por nós ter o Senhor na nossa vida, Jesus. Muito obrigado que o Senhor tirou esse dia, Senhor Deus, um dia de sábado, Senhor Deus, para a gente descansar. Imagina eu sou uma pessoa, eu posso ter todos os defeitos, mas, mas eu tenho uma qualidade de ser uma pessoa trabalhadeira. Mas eu não queria ser isso, eu queria ser aquela pessoa que, que tem aquela qualidade de te servir melhor, Jesus. O Senhor sabe, eu sou uma pessoa trabalhadeira demais da conta, mas isso para mim não tem valor. O valor que tem é eu te servir e falar do teu amor para as pessoas, Jesus. Me batiza com o Espírito Santo, Jesus. Assim como o Senhor me deu esse dom de ser uma pessoa desse jeito, me deu o dom também de falar do teu amor, dê sabedoria para mim, Jesus. Oh, Jesus, tem de piedade de mim, tem de piedade de todos os irmãos que estão aqui e as irmãs, Jesus. Batiza cada um com o Espírito Santo, Jesus. Oh, Jesus, perdoa meus pecados, Jesus. Perdoa os pecados de cada um que está aqui, Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos te servir melhor, Senhor Deus. Que dá coragem de levantar essa hora, não dá, não. A gente levanta porque a gente quer te servir, Jesus. E que o Senhor dê força para cada um de nós, Jesus, para permanecer aqui nesse grupo, Senhor. E para aquelas pessoas que já passaram por aqui, Jesus, a gente sentiu desejo também, Pai querido. Também, Senhor Deus, eu quero te pedir uma benção, Senhor Deus. Essa manhã eu levantei 4 horas, mas dei uma dor no peito, e fiquei pensando, oh, Senhor Deus, o meu filho está afastado há muitos anos e está nos vícios. Oh, Jesus, tem de piedade, Jesus, tem de piedade do meu filho, Senhor. Converta aquele coração, Senhor Deus. Às vezes eu chamo ele para a igreja e nem. Não vou não. Oh, Jesus, meu Deus, tem de piedade, Pai. Nós estamos aqui pedindo em nome de Jesus. E o Senhor falou que tudo pedir em seu nome, o Senhor fará. E nós estamos pedindo aqui em nome de Jesus pela salvação do meu filho, a salvação dos filhos dos nossos irmãos e as filhas dos nossos irmãos, os esposos, as esposas, Senhor. As mães daqueles que não te conhecem, que não é convertido, Senhor Deus. Jesus, tem de piedade, Senhor Deus, dos nossos filhos. Nós não estamos pedindo aqui por fama, nem por riqueza, Pai. Nós estamos pedindo aqui pela salvação da nossa família, Jesus. Os meus irmãos, Senhor Deus, as minhas irmãs, os meus sobrinhos. Oh, Jesus, a salvação pela minha filha, Senhor Deus. Batiza minha filha com o Espírito Santo, Jesus. Batiza o meu genro com o Espírito Santo, Senhor Deus. Todo dia ele está aqui, Jesus. Abençoe o lar da minha filha, Senhor Deus. Oh, Jesus, ontem meu netinho ligou, meus 2 netinhos ligou chorando, Senhor Deus. Que tristeza, porque queria que eu estivesse ali, Jesus. Jesus, consola aqueles coraçãozinhos, Jesus. Porque a gente, quando muda de um país para o outro, a gente divide a família da gente. Fica uma parte lá, outra parte aqui. Então a gente fica dividido. E a gente sente triste por não poder estar ali do lado das crianças, Jesus. Como eu amo as minhas criancinhas, Jesus. Também, Senhor Deus. Obrigado pela minha pequena Celina, Pai. Oh, meu Deus, a minha Celina vai para
no dia de sábado para a sala de balé, Jesus, porque a mãe leva, o pai leva, e para a igreja não quer levar, Jesus. Oh, meu Deus, como é triste a gente ver, Senhor Deus, o quanto sofrimento que a gente sofre pelos nossos filhos, Jesus. Também, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, esse grupo, Jesus. Abençoe o pastor Anderson, Senhor Deus. Oh, meu Deus, derrama bênção sem medida sobre ele, a sua esposa, os 2 filhinhos maravilhosos que o Senhor deu para ele, Jesus. Cuida desse teu servo, Senhor Deus. A gente sente dor no coração só de pensar que, que ele, um dia que ele não vai poder ir. Às vezes eu vejo a Rose falando, e às vezes só dele estar com o telefone, pensa que o telefone dele, ele pensa que ele não está aqui, já dá uma dor no coração da gente. Oh, Jesus, cuida desse teu servo, Senhor Deus, que ele permaneça aqui todos os dias, Jesus, dê força para ele, Senhor Deus, dê saúde para ele e para sua esposa, Pai, e para os seus filhinhos, para a família do seu esposo, da sua esposa também, Jesus. Abençoe a igreja que ele frequenta, abençoe os membros da igreja dele, Jesus. Visita, Senhor, o lar de cada um deles, ó Deus. Senhor, visita o lar de cada pessoa que está aqui, Jesus. Derrama ali as tuas bênçãos, Pai. Vê os pedidos, os sonhos, os planos, que cada pessoa está aqui, tem o seu plano, tem o seu sonho, Jesus. Que seja o sonho de Jesus. Oh, Jesus, tem de piedade mesmo, Senhor Deus. Ao nós ir para a igreja hoje, Jesus, que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, Pai. Hoje eu já comecei chamando a mensagem para as pessoas que eu convidei para ver se vinha para a igreja hoje, Senhor Deus. Senhor, toca no coração daquelas pessoas, meu Deus, que é a Cleide, Giovanni, a Rayane, Senhor Deus, a Lucimar, a minha cunhada, a Vaninha, a Milena, Senhor Deus. Oh, Jesus, tem de piedade dessas pessoas, meu Deus. Converta o coração deles, oh Deus. Também, querido Deus, eu quero te pedir, Jesus, tem de piedade dos enfermos, Senhor Deus. Quantas pessoas doentes, Senhor Deus, no leito ali, Senhor Deus, sofrendo com dor, desenganado dos médicos. Oh, Jesus, que o Senhor seja os médicos dos médicos na vida dessas pessoas, Jesus. Que em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, em meio à dor, que a pessoa nunca venha desfalecer a fé, Jesus. Que a nossa pode passar o que passar, que a nossa fé nunca venha desfalecer, Jesus. E que nem o William, Jesus. O William está sofrendo tanto aquela enfermidade, Jesus. Meu Deus, ele está fazendo o procedimento, Senhor Deus, do tratamento, Jesus. Tem de piedade dele, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, que em breve ele possa estar aqui contar as bênçãos que o Senhor vai fazer na vida dele, Jesus. Oh, Jesus, faça um milagre ali, Jesus. Não só na vida dele, mas na vida de muitas pessoas. Que nem a minha prima, Senhor Deus. A minha prima está bem melhor, Jesus. Pela que ela já passou na vida. Graças a Deus está bem melhor. Ai, Jesus, mas o Senhor tem que fazer a obra na vida dela. O Senhor tem que converter aquele coração, Jesus. Em meio a tantos problemas, tanto sofrimento que já passou na vida, mas às vezes não apega em Ti, Jesus. Oh, meu Deus. Ajuda nós a pegar em Ti, Senhor Deus, e não soltar por nada, Jesus. Oh, meu Deus. Tem de misericórdia em nós, Jesus. É o que eu te peço por esse dia, Jesus. Derrama chuva de bênçãos sobre nossa família e sobre o lar de cada pessoa representada aqui, Jesus. E vê os seus pedidos. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça esteja sobre nós. Pedimos a ti, Senhor Jesus, que nos ajude em nossas próprias lutas, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Por isso, hoje nós nos reunimos aqui e damos graças a ti. Damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos ajudar como um Pai amoroso. E por isso, Senhor, em tuas mãos entregamos as nossas lutas, as nossas tribulações, pedindo a ti, Senhor, que nos ajude a enfrentá-las com um sentimento de vitória, Senhor. As nossas lutas não são maiores do que nós. E por isso colocamos em tuas mãos todas elas.
Também, Senhor, em tuas mãos colocamos a irmã Marta Col. Ela, Senhor, mesmo com o braço adoentado, veio aqui ao Gol Six. Ontem ela esteve e hoje também. Que o Senhor continue apacentando tua serva, dando a tua bênção a ela, Senhor, cuidando dela nos mínimos detalhes, Senhor, para que ela receba sempre a tua graça e a tua bênção cada dia. Também, Senhor, pedimos a ti que abençoe a irmã Maria Miranda, que ela, Senhor, também continue sendo essa coluna, esse baluarte aqui no nosso Gol Six, Senhor, e na tua igreja. Que ela continue sendo bênção por onde ela passa, Senhor. Que o Senhor dê ânimo e força à tua serva. O Senhor tem sempre ouvido a luta dela, o pedido dela, como é pedido de muitos, sobre os filhos, Senhor, sobre os netos. Que o Senhor faça-os entender que a tua volta é breve, Senhor. Faça-os entender que esse é o momento de se voltar a ti. Às vezes, Senhor, alguns não vêm por amor, mas outros vêm pela dor, Senhor. Não queremos que nenhum mal aconteça, mas que todas as lutas que os filhos da irmã Maria Miranda tiverem sejam lutas que corroborem para que eles voltem para o teu caminho. Colocamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos e pedimos que o Senhor também ouça o nosso clamor. Em tuas mãos entregamos a irmã Rose, a nossa líder. O Senhor sabe da luta que ela tem, o Senhor sabe do desejo que ela tem de fazer a fé, a palavra de Deus e avante. E por isso louvamos a Ti pela vida da tua serva. Continue, Senhor, a apacentá-la e cuidar de sua saúde e dos seus interesses. Abençoe seu esposo também, o dono de Senhor, que ele também receba a porção da tua graça no dia de hoje. Tudo isso, Senhor, colocando o Gol Six em tuas mãos, pedindo a ti, Senhor, que abençoe os muitos pedidos que aqui tem. Os irmãos têm muitas lutas em seus corações, muitos anseios, Senhor, em suas vidas, e que esses pedidos estejam alinhados com tua vontade e que se cumpra de acordo com teu querer. Colocamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.